Deus não te chamou para ser crente Nutella. Vamos começar com sinceridade. Tem crente hoje em dia que, se chover no dia da vigília, ele já sente que não era da vontade de Deus ir. Aí, quando a luta aperta, ele diz que é o inimigo se levantando. Mas às vezes, meu irmão, não é o diabo. É só a vida mesmo. Tem gente querendo viver evangelho de atalho, quer milagre sem cruz, unção sem joelho, céu sem renúncia. Quer colher bênção plantando desculpa. Mas o evangelho de Jesus não é essa água com açúcar que andam pregando por aí. Jesus nunca prometeu vida fácil. Ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Ou seja, a vida vai bater, vai doer, vai cansar, mas com Ele, você aguenta. Tem crente que quer que Deus abra uma porta, mas não bate. Quer que Deus fale, mas não ora. Quer ver o mar se abrir, mas não tem coragem de colocar o pé na água. E aí, vive frustrado, achando que Deus esqueceu dele. Mas deixa eu te lembrar, Deus não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo certo. Você não é esquecido. Você está em preparo. E sabe por que o processo demora? Porque se Deus te entregasse tudo agora, você estragava. Você ainda está verde. E fruto verde, quando é colhido cedo demais, não alimenta. Mata a fome por fora, mas causa dor por dentro. Então respira. Acalma esse coração apressado. Deus está te forjando. E quando Ele terminar, vai ser tão evidente que foi Ele que fez, que até quem duvidou vai ter que reconhecer. Tem gente orando para Deus mudar a vida, mas não muda nem o comportamento. Agora escuta isso aqui com carinho, mas escuta, viu? Tem gente que quer que Deus mude tudo ao redor, mas não muda nada dentro de si. Ora, Senhor, transforma minha família, mas vive dando patada até no cachorro. Pede, Senhor, muda meu casamento, mas o máximo de romantismo que faz é dar boa noite sem cara feia. Reclama, Senhor, ninguém me entende, mas também não abre o coração, não perdoa, não conversa. Aí fica frustrado, achando que Deus está demorando. Mas às vezes o que Deus quer mudar não é a situação, é você. Quer milagre? Começa pela obediência. Quer transformação? Começa pela humildade. Quer mudança real? Então pare de justificar seu jeito difícil como personalidade forte. Você quer o céu na sua casa? Então comece a ter atitudes que combinem com quem mora lá em cima. Porque não adianta orar no monte e ser grosso no vale. Não adianta jejuar se continua tratando os outros como inimigo. Evangelho que não transforma comportamento é religião, não relacionamento. Sabe por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque quem anda muito tempo na estrada precisa de alguém que limpe a poeira da caminhada e não que julgue a sujeira do outro. Talvez sua oração de hoje não precise ser: Deus muda minha vida, mas sim: Deus muda minha postura diante da vida. Porque quando você muda por dentro, o céu começa a se movimentar por fora. Tem bênção que Deus segura, só para ver se você amadurece. Você já viu criança fazendo birra no mercado porque quer doce? Ela grita, se joga no chão, esperneia, e o pai ali, firme, com a cara fechada. Não é porque ele não ama, é porque ele quer ensinar. Agora imagina Deus lidando com a gente. Tem gente que faz greve de oração porque não recebeu o que pediu. Tem gente que fica emburrado com Deus. Ah, não vou mais jejuar, nada acontece mesmo. Como se Deus fosse refém do seu humor. Deus não é seu garçom espiritual. Você não pede bênção e ele responde: pois não, senhor, à la carte ou buffet. Não, meu irmão. Ele é pai. E pai de verdade não dá tudo o que o filho quer. Dá o que ele precisa. E sabe o que você precisa, muitas vezes? De amadurecer. Porque tem bênção que Deus segura. Não porque ele é ruim, mas porque ele sabe que se te der agora, você estraga tudo em 3 dias. Quer exemplo? Tem gente que ora: Senhor, me dá um ministério poderoso, mas não consegue nem ser pontual no culto. Pede: Senhor, me dá uma esposa virtuosa, mas continua com alma de menino mimado que não sabe nem ouvir um não, sem reclamar. Você está pedindo a bênção de adulto, mas se comportando como criança espiritual. E aí o céu está parado, não porque Deus não te ama,
mas porque Ele te ama demais para te dar algo que vai te afastar dele. Então hoje, ao invés de insistir na bênção, olhe para dentro e pergunte: Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim antes de me entregar o que tenho pedido? Porque quando você amadurece, a bênção não atrasa. Ela chega na hora certa. Casamento não é fábrica de milagre, é escola de maturidade. Você já deve ter ouvido essa: casei com a pessoa errada. Ou pior, depois que casei, vi quem ela realmente era. Mas olha aqui para mim, quer dizer, para o texto. Não é que você casou com a pessoa errada, é que você achou que casamento era mágica, não propósito. Casamento não transforma ninguém num anjo. Se transformasse, não existia briga por controle remoto nem dente na pia. Casamento é o lugar onde Deus te ensina a morrer. Não literalmente, calma, mas morrer para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua vontade. Quer milagre no casamento? Comece por você. Milagre mesmo é um homem calado quando quer gritar. Milagre é uma mulher orando quando poderia revidar. Milagre é o casal que decide perdoar mesmo tendo razão. Porque deixa eu te contar um segredo, que está na Bíblia, inclusive. O amor é uma decisão, não um sentimento. Sentimento muda com o tempo. Decisão permanece mesmo quando os sentimentos estão em crise. É por isso que tem gente que sai do casamento achando que acabou o amor. Mas, na verdade, acabou foi a paciência, o perdão, o diálogo e a humildade. Você quer um lar abençoado? Não espere o outro mudar primeiro. Seja você a mudança que a sua casa precisa. Porque, no fim das contas, casamento é isso. Duas pessoas imperfeitas servindo um Deus perfeito, tentando acertar mais do que erram e colocando Jesus como centro. Porque se for no braço, não dura. Tem crente tentando expulsar demônio, mas não consegue nem pedir perdão em casa. Tem gente que quer ser uma bênção na igreja, mas em casa é um verdadeiro ai meu Deus. É o crente do tipo dois ambientes. Na igreja, ele ora com voz de trovão. Em casa, responde com grosseria e bate porta. Na célula é uma bênção. Na mesa do jantar, é um furacão. Quer expulsar demônio no culto, mas não consegue expulsar o orgulho da própria alma. Irmão, deixa eu te falar uma coisa importante, e com todo amor. Não adianta ser famoso no púlpito e um estranho no sofá. Não adianta ter ministério de oração se o seu lar é território de guerra. Quer fazer diferença no mundo? Comece dentro de casa. Quer pregar com autoridade? Seja exemplo na forma como trata seu cônjuge e seus filhos, porque Deus não mede o sucesso do crente pelo número de curtidas nos stories. Deus olha como você trata os que estão por perto, os que dividem o travesseiro, o arroz, e até os boletos com você. Se você é gentil com quem te ouve no púlpito, mas grosso com quem ouve seus gritos no corredor de casa, tem alguma coisa errada com seu evangelho. E tem mais. Tem lar que não precisa de um culto, precisa de um pedido de desculpa. Tem família que não precisa de uma campanha de 7 dias, precisa de 7 palavras sinceras. Me perdoa. Eu quero fazer melhor. O milagre que você espera na sua casa talvez esteja travado não por falta de oração, mas por falta de humildade. Hoje, Deus te convida a parar de brigar para ter razão e começar a lutar para ter paz. Tem gente com Bíblia grande e coração pequeno. Vamos falar sério agora, mas pode rir também, viu? Tem gente que carrega uma Bíblia que parece uma mala de viagem, mas não consegue carregar nem um pouco de graça no coração. É crente que sabe versículo de cor, mas não sabe conversar com amor. Decora texto bíblico, mas esquece de viver o básico: paciência, misericórdia e perdão. Tem crente que, se fosse julgar os outros, já tinha mandado metade da igreja para o lago de fogo, sem direito à apelação. Mas Jesus não veio para montar um tribunal. Ele veio para levantar gente caída. E enquanto você aponta o erro do outro, Jesus está ali dizendo: vai e não peques mais. João 8,11. A vida espiritual não se mede pelo quanto você fala em línguas, mas pelo quanto você se cala na hora que quer falar besteira. Não é o volume da oração que revela sua intimidade com Deus, mas o volume da sua obediência quando ninguém está olhando. Tem gente que vive se preocupando com o que os outros pensam. Será que vão achar que sou crente mesmo? Mas a pergunta mais importante é:
Será que Deus reconhece em mim alguém que anda com Ele? O Evangelho de Jesus não é palco, é altar. Não é espetáculo, é entrega. Então, se sua vida espiritual só aparece quando tem gente olhando, tem algo errado. O Espírito Santo não é figurante no culto. Ele é o protagonista da sua caminhada. Hoje, Deus quer mais do que sua religiosidade. Ele quer sua sinceridade. Quer que você viva uma fé que transforma, que constrange, que muda suas atitudes. Porque no fim das contas, meu irmão, de nada adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, se ela nunca desceu para o seu coração. Tem gente querendo viver o chamado dos outros e esquece o próprio. Você já reparou que tem gente que vive tentando ser o que não é? A mulher quer ser igual a fulana da internet. O homem quer ter o ministério igual ao do irmão da outra igreja. E tem até crente copiando o jeito de pregar, de orar, de cantar. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém teve coragem de dizer. Você não foi chamado para imitar. Você foi chamado para ser quem Deus te fez para ser. Se Deus quisesse outro igual ao pastor famoso, Ele não teria te criado com esse cabelo estranho, esse jeito atrapalhado, e essa voz que desafina até no playback. E tá tudo bem, porque propósito não é sobre performance, é sobre obediência. Tem gente que se frustra porque está tentando se encaixar num chamado que não é dele. Quer ser missionário, mas não aguenta nem o mosquito do culto ao ar livre. Quer ser pregador, mas nunca parou para estudar a Bíblia de verdade. Quer ser líder, mas não lidera nem a si mesmo. Sabe o que é isso? É falta de identidade. E falta de identidade gera comparação. E comparação mata propósito. Você já viu uma árvore competir com outra? Já viu um pé de manga dizendo, eu queria tanto ser uma jabuticabeira? Não. Cada uma dá o fruto que foi criada para dar. Agora olha para você. Você está tentando dar o que nunca foi seu para produzir. E por isso vive cansado, frustrado, perdido. Mas hoje, Deus te chama de volta para a essência. Para aquilo que só você pode fazer. Para o lugar onde o seu jeito, sua história, seu temperamento, até os defeitos, fazem sentido dentro do propósito. Quer paz na alma? Para de correr atrás do que Deus nunca mandou você fazer e começa a viver o que Ele escreveu para você. Tem ferida que não sangra mais, mas ainda dói. Sabe aquelas pessoas que dizem, isso aí eu já superei. Mas é só tocar no assunto que o olho enche d'água, a voz treme e o coração dispara? Pois é, tem dor que a gente enterra viva, e ela fica lá dentro, cavando túnel no silêncio da alma. Tem crente que canta bonito, prega bem, ministra com unção, mas, por dentro, está carregando uma infância quebrada, um abandono não resolvido, uma traição que virou muro. Aí sabe o que acontece? A pessoa vira uma fortaleza. Não deixa ninguém entrar, nem Deus. Porque para deixar Deus curar, você tem que abrir o quarto escuro da alma. Aquele cômodo que você trancou faz tempo e jogou a chave fora. Mas o problema de esconder ferida é que ela apodrece. E o que era só um corte, vira infecção na fé, na emoção e até no corpo. Tem gente que não confia em ninguém, não se entrega para mais ninguém e acha que isso é ser forte. Mas, na verdade, é só ferida disfarçada de independência. E Deus está dizendo hoje, você não precisa continuar assim. Você não precisa fingir que não doeu. Você não precisa bancar o forte o tempo todo. Você só precisa deixar eu entrar nessa dor com você. Porque Ele não quer apenas te usar. Ele quer te curar. Não só te levantar, mas te restaurar. Talvez sua oração hoje devesse ser, Senhor, não me deixa viver com essa dor como se fosse normal. Me cura daquilo que ninguém vê, mas o Senhor sabe. E pode ter certeza, quando Deus cura por dentro, até o que está travado por fora começa a fluir. Fé sem atitude é igual Wi-Fi sem senha. Parece que funciona, mas não conecta nada. Tem gente que é especialista em fé teórica. Sabe falar bonito, posta versículo no status, escreve Deus no comando na bio. Mas na prática, corre mais atrás de atalho do que de propósito. É o tipo de fé que só aparece no domingo. Na segunda já está murmurando, na terça está reclamando, na quarta está dizendo que vai desistir e na quinta já está pedindo confirmação de novo. Irmão,
Fé não é só crer. Fé é continuar mesmo quando parece que não vai dar certo. Tem muita gente esperando Deus mover montanhas, mas não tira nem a areia da frente da porta. Tem gente pedindo direção, mas quando Deus dá, a pessoa responde: "Ah, mas desse jeito aí não dá não, Senhor." Ora, decide. Você quer mesmo obedecer ou quer que Deus apenas confirme o que você já quer fazer? A fé verdadeira exige atitude. É Pedro descendo do barco no meio da tempestade. É Abraão subindo o monte com o filho e dizendo: "Deus proverá." É a mulher do fluxo de sangue se arrastando entre a multidão dizendo: "Se eu apenas tocar nas vestes dele." A fé que agrada a Deus não é a que entende tudo, é a que continua mesmo sem entender nada. Então, para de esperar condições perfeitas. Deus não precisa disso. O que Ele quer de você é disposição. A fé que muda a história é aquela que age antes de ver, obedece antes de entender e confia mesmo quando o chão treme. Hoje, Deus te chama para viver o que você diz crer. Chega de teoria. Chega de só falar bonito. Chega de esperar sentir arrepio gospel para se mover. Fé sem obras é morta, e milagre sem atitude é só um desejo não realizado. Chegou a hora de parar de enrolar e viver o sobrenatural. Chegou a hora de tirar o sofá da fé e levantar para a batalha. Chegou o momento de parar de dar desculpa e começar a dar frutos. Você já ouviu 1000 pregações, já chorou, já pediu, já orou, já clamou. Mas será que já se dispôs a fazer o que for preciso? Deus não está procurando fãs no Instagram. Ele quer soldados na vida real. Quer gente que se levanta, que se arrepende, que transforma, que não espera o milagre sentado, mas sai para guerrear com oração, ação e fé. A Bíblia é clara. Se vocês crerem, verão a glória de Deus. João 11:40. Mas ver a glória não é só assistir a um show de milagres. É viver o milagre em cada escolha diária, em cada passo de obediência. E se você chegou até aqui, eu sei que tem um fogo no coração que não dá mais para apagar. Tem um chamado que não deixa você dormir direito. Tem uma fé que quer sair do papel e invadir sua realidade. Então eu te desafio. Não deixe essa mensagem morrer no vídeo, no áudio ou na leitura. Coloque em prática hoje. Dê o primeiro passo, mesmo que pequeno. Faça aquela oração que você tem evitado. Perdoe aquele que você não consegue. Confesse que precisa de ajuda. Abra o coração para a transformação. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Deus move o sobrenatural em favor da nossa vida. Ele abre portas, acalma tempestades, renova forças. Hoje é o dia de virar essa página, de assumir sua fé de verdade, de deixar que o milagre não só aconteça, mas que te transforme por completo. Então levanta, sacode a poeira e vai com Deus, porque Ele está contigo, e o impossível já começou a se mover a seu favor. Amém?